seja louvado. Agradecemos a Deus por mais um dia de vida, agradecemos a Deus por mais um sábado, santo dia do Senhor, por estarmos aqui unidos para adorar o nosso Deus. Nós adoramos através do louvor e vamos agora dirigir uma palavra de oração. Irmã Cleuma? Pois não, irmã, estou aqui. Feliz sábado. Feliz sábado. Estamos felizes com a tua presença aqui conosco e vamos fazer 2 orações? Você faz uma e eu faço a outra? Sim. Aqueles que puderem, dobrem os seus joelhos e nós vamos agora falar com o nosso Deus. Querido Deus, te somos imensamente gratos por mais um dia de vida. Te agradecemos porque a tua misericórdia se renovou mais uma vez em nossas vidas. Dobramos os joelhos na tua presença, Senhor, para suplicar, primeiramente, perdão pelos nossos pecados. Lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus. Dê-nos arrependimento verdadeiro. Pai querido, aqui estamos porque o Senhor tocou os nossos corações. Aqui estamos porque o Senhor nos trouxe. Ninguém vem se não for trazido pelo Senhor. Queremos agradecer e pedir que o Senhor derrame sobre nós o teu Santo Espírito, para que, em nome de Jesus, saiamos daqui fortalecidos, alimentados pelo teu poder. Toma em tuas mãos a nossa querida irmã, que o Senhor trouxe para compartilhar conosco o pão. Senhor, o Senhor é que conduz, a obra é do Senhor. Por isso, nós te pedimos que o Senhor a tome em tuas mãos, que o Senhor derrame sobre ela o Espírito Santo, que fale conosco poderosamente, nos dê entendimento, sabedoria e poder para colocar em prática a tua palavra. Abençoe cada família aqui representada. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai de amor, estamos aqui em tua presença ainda, Pai querido, em posição de humildade, em posição de dependência, total dependência do Senhor. Nenhuma palavra pode sair da nossa boca, se o Senhor assim não permitir. Por favor, Senhor Deus, conduz a nossa vida, conduz os nossos lares, Pai. Conduz as nossas famílias, conduz os nossos relacionamentos. Vivemos em tempos emprestados, tempos solenes, tempos que não mais nos pertencem, Senhor. Mas o Senhor pede que saibamos o tempo em que vivemos, porque já é hora de despertarmos do sono, Senhor, em especial dentro de nossa própria casa. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de compartilharmos juntos das verdades que o Senhor nos deixou, mais de 100.000 páginas disponíveis para que nós tenhamos luz e possamos dar passos firmes na nossa caminhada no caminho estreito, conduzindo também os nossos lares, para que juntos estejamos com o Senhor naquele grandioso dia. Tem misericórdia de cada um de nós, que estamos aqui presencialmente e os que virão a assistir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmã Cleuma, nós costumamos dizer aqui e acreditamos que a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém, louvado seja Deus. E dirija cada palavra dita aqui. Amém, irmã. Esses momentos que se seguem agora é com a irmã, dirigida pelo Espírito Santo. Eu já estou liberada para poder compartilhar os slides? Sim, minha irmã. Só me deu ok, irmã, me diga se está aparecendo tudo certinho. Está sim, já apareceu aqui o slide. Pronto. Então, a influência dos pais na formação do caráter dos filhos. Exato. Eu gostaria de me apresentar para os meus irmãos. Meu nome é Cleuma Nascimento, eu sou casada com o Márcio, tenho 2 filhinhos, o Mateus e o Marcos. Mateus tem 27 anos
E o Marquito tem 19. Marcos está na escola missionária. Em 2019, o Senhor Deus me deu um ministério, enquanto eu educava meu filho na roça, no campo, adolescente, sem saber o que ensinar para o meu filho, tendo a única convicção de que eu precisava ensinar, primeiramente, a verdade, mas essa verdade, a parte espiritual, juntamente com a acadêmica. Como eu não dispunha de nenhum material nesse sentido, eu comecei a orar a Deus para que Ele me capacitasse para preparar os materiais do meu filho. E eu comecei a preparar em todas as áreas, em química, em física, biologia, história, geografia, português, biologia, fisiologia humana. E o ministério iniciou dessa forma, porque as mães começaram a entrar em contato comigo com as mesmas angústias, e surgiu o ministério Plano A Homeschooling, que é o ministério que o Senhor Jesus me deu. E esse ministério, o objetivo dele é apoiar famílias que educam no lar, e que educam no lar não de qualquer forma, mas educam no lar segundo o padrão de Deus. Então, dito isso, eu gostaria de compartilhar com meus irmãos um pouco do que Jesus me revelou nos meus estudos como mãe, nas minhas leituras, nas minhas reflexões, e o que impactou a minha vida. Nós não temos dúvida de que os pais são a principal e a maior influência para a formação do caráter dos filhos. Por isso que o ministério se chama Plano A, porque o plano A de Deus nunca foi que os pais colocassem seus filhos na escola. Por diversos fatores que eu não vou mencionar hoje, mas nós vamos comentar amanhã. Mas o plano A de Deus sempre foi, e nós temos evidência desde o Éden a esse respeito. O plano A de Deus sempre foi de que os pais educassem seus filhos no lar, porque era um lugar protegido, moralmente e espiritualmente protegido, para que os filhos crescessem no temor do Senhor e capacitados para serem verdadeiras testemunhas dele aqui na Terra. Nós vamos, para a nossa reflexão, nós estaremos estudando duas histórias. A história de Ana e a história de Eli. Nós vamos estudar estes dois extremos para que nós entendamos qual é o propósito do Senhor para as famílias educadoras nos últimos dias da história da Terra. A nossa responsabilidade e o nosso chamado que Ele nos fez. Então, vamos avançar. Eu costumo dizer, irmãos, que eu não faço pregações, eu não sou pregadora, eu sou professora por formação, e o Senhor me fez professora. Então, o que eu faço com os meus irmãos, sempre que Deus me dá a oportunidade de estar junto com os meus irmãos, são estudos. Então, no estudo de hoje, a gente vai ler e refletir a respeito do que o Senhor Deus nos revelou. Tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos começar lendo a respeito de Ana. Todas essas reflexões, olha, esses que estão com esses marcadorzinhos, ó, aqui tem dois parágrafos, eu deixei com 2 marcadores. Os irmãos devem estar observando aí na tela. Todos esses vêm do livro Patriarcas e Profetas, e no final eu vou dar a referência. Quando não vier de Patriarcas e Profetas, então eu vou colocar a referência logo em seguida, logo na sequência da citação. Tudo bem? Então vamos lá. Ana amava o filho com toda a devoção de um coração de mãe. Vamos parar bem aqui. Eu não sei se os irmãos estão aí com as Sagradas Escrituras. Poderiam, se estiverem, por gentileza, poderiam abrir
no livro de 1 Samuel. No livro de 1 Samuel, nós vemos aqui claramente a história de Ana, logo no início. Nós conhecemos bem. Sabemos que ela era estéril, e pelo fato dela não dar filhos a Eucana, ele contraiu um segundo matrimônio, e ela era uma mãe, uma esposa e uma mãe infeliz, né? Ela fez a oração, né? E em 1 Samuel, capítulo 1, verso 24, se os irmãos puderem acompanhar, nos diz assim: e quando ela o já tinha desmamado, ela o fez subir consigo com 3 novilhos e um efa de farinha e uma garrafa de vinho, e o trouxe à casa do Senhor em Siló, e a criança era pequena. Aqui nós não temos revelada a idade de Samuel, mas ela fala aqui desmamado. Essa expressão desmamado sempre me chamava muita atenção, né? Por quê? Porque desmamar, a gente pensa logo na nossa cultura, na nossa realidade, nós pensamos em tirar o bebê do peito, né? Deixar de dar o mamar para ele. Mas quando a gente tira o bebê do peito, ele está com 1 aninho, às vezes meses, isso é muito relativo. Às vezes uma mamãe decide dar de mamar para ele por mais tempo, até 2 anos. Então, eu comecei a refletir a esse respeito, eu disse, isso não faz muito sentido, porque ele ainda estaria extremamente pequeno para um senhor idoso cuidar dele. E Eli tinha os afazeres dele de sacerdote e de juiz. Ele acumulava as 2 funções. Ele não só era o sumo sacerdote, mas também ele era o juiz de Israel. Naquela época, os sumos sacerdotes, eles acumulavam as 2 funções, né? Em muitos casos. Depois veio Samuel, que também acumulou as 2 funções. Muito bem. Então, depois nas minhas leituras, vendo aqui nas nossas leituras, o que a gente percebe? Que esse termo usado na palavra de Deus, desmamar, significa o quê? Quando ele já desmamou da mãe, quando ele já tinha um certo nível de independência da sua mãe, que ele não precisasse mais da mamãe para levar a comida à boca, e nem de cuidar do seu próprio corpo, da sua higiene pessoal, das suas roupinhas, né? Então, e a Bíblia complementa no verso que a gente acabou de ler. A criança ainda era pequena. Muito bem. Então, dito isso, aí a gente continua aqui no texto. Amava o filho com toda a devoção de um coração de mãe. Dia após dia, observando suas faculdades que se expandiam e ouvindo seu balbuciar infantil, cingia-o mais estreitamente em suas afeições. Isso realmente me chamou muita atenção. Era seu único filho, uma dádiva especial do céu. Percebem, irmãos, como o Senhor está nos dando detalhes do que era Samuel para Ana? Mas, aí vem o mas recebera-o como um tesouro consagrado a Deus. E não queria privar o doador daquilo que lhe era próprio. Desde o primeiro despontar da inteligência do filho, ela lhe ensinara a amar e reverenciar a Deus e a considerar-se como sendo do Senhor. Irmãos queridos, quando será que é o primeiro, como a gente sabe quando é o primeiro despontar da inteligência do filho? Eu me deparei aqui com a revista, eu queria apresentar uma revista que não é religiosa, né? Deixa eu só ver aqui. Pronto. A revista é super interessante, se eu não me engano, no ano de 2010, ela trouxe como capa isso aqui para nós.
como pensam os bebês. Aí, olhe lá, logo abaixo, eu creio que dê para ler. Abaixo de bebês diz assim: eles têm noções de matemática, são prodígios da psicologia e conseguem diferenciar o bem do mal. Nossos filhos nascem sabendo muito mais do que imaginamos. Foi aí que eu vim entender o que significa o despontar da inteligência, ou seja, a partir do momento em que o bebê nasce. Então, a citação nos diz que desde que Samuel nasceu, Ana começou a apresentar o Deus Altíssimo para ele. Que ensino para nós, que reflexão para nós. Vamos continuar as nossas reflexões. Vamos unindo as informações, tá bom? Depois de separada de seu filho, a solicitude da fiel mãe não cessou. Cada dia, ele era objeto de suas orações. E nós como mães, seguimos exatamente dessa mesma forma. Cada fibra, e Ana enviava para Samuel todos os dias, todos os anos, quando ela ia a Siló, ela levava roupinhas para ele. Cada fibra da pequena veste que Ana fazia era tecida como uma oração para que ele fosse o quê? Puro, nobre e verdadeiro. Já pensou isso? Ela mesma fazia a roupinha do filho. Ela mesma tecia a veste do filho. Se era tecer, então era um tear. Ela ia montando, ela ia formando desde o tecido para poder levar para o filho. E ela orava sempre por esse filho. Não pedia para o filho grandezas mundanas, mas rogava fervorosamente que ele pudesse alcançar aquela grandeza a que o céu dá valor. E qual é essa grandeza? Que honrasse a Deus e abençoasse seus semelhantes queridos. No mundo em que nós vivemos, nós não podemos pedir outra coisa para os nossos filhos. Nós não precisamos pedir ao Senhor, em primeiro lugar, que Ele dê um emprego para o nosso filho, uma casa, um carro, um sustento, não. Mas nossos primeiros pedidos ao Senhor, nesses tempos terríveis que nós estamos vivendo e que antecedem a segunda vinda de Jesus, a segunda vinda iminente de Jesus, é que os nossos filhos honrem a Deus e abençoem os seus semelhantes. Que recompensa teve Ana? E que estímulo para a fidelidade é o seu exemplo. Há oportunidades de inestimável valor, interesses infinitamente preciosos confiados a toda mãe. Cada uma de nós tem uma missão, tem a missão, não é uma, é a missão sublime e solene de formar caracteres para a eternidade. Aí alguns podem dizer, mas irmã, meus filhos já são grandes e eu não tive luz, não tive essa luz antes. É o meu caso. Enquanto meus filhos estavam em formação, eu não tinha a real noção da minha responsabilidade como mãe. Mas o que eu posso dizer para os irmãos é que, humanamente falando, nós não podemos remir o tempo, mas o Senhor Deus sim, de diferentes formas. Eu sempre, quando as mães entram em contato comigo, em angústia, e às vezes algumas em desespero, eu costumo dizer a elas que o mesmo que o Senhor Deus nos revelou em A Ciência do Bom Viver, na página 214, que diz lá que o Senhor tem 1000 maneiras de prover as nossas necessidades das quais nada sabemos. Então, a cada problema, a cada dificuldade com os filhos que nós temos, o Senhor Deus tem mais de 1000 soluções para cada um deles. Já pensou o que é isso? Esse é o nosso Deus maravilhoso. Então, o Senhor pode nos ajudar a remir o tempo. E a forma com que Ele fará isso, somente Ele pode dizer. Vamos aqui.
Aqui, a meditação matinal, Vidas que Falam, nos diz o seguinte: assim que o pequeno tinha idade suficiente para ser separado de sua mãe, aí o texto está bem claro para nós, não é? Ela cumpriu seu voto solene. Ela amava seu filho com toda a devoção do coração de uma mãe. Dia após dia, seus afetos mais se entrelaçavam aos dele, enquanto observava suas faculdades em desenvolvimento e ouvia a tagarelice infantil. Ele era seu único filho, o presente especial do céu, mas ela o havia recebido como um tesouro consagrado a Deus e ela não negaria o doador o que era seu. A fé fortaleceu o coração da mãe, olhe lá. A fé fortaleceu o coração da mãe e ela não se rendeu às alegações do afeto natural. Em outras palavras, ela devolveu ao Senhor aquilo que ela tinha pedido em oração, em fidelidade, ela foi fiel, devolveu ao Senhor e ela não permitiu que, pela fé, ela não permitiu que o afeto, aquele amor fortíssimo que liga mãe a filho, ela não permitiu que este amor estivesse acima da fé e do amor a Deus e do compromisso assumido com Ele. Então, essa é mais outra lição para cada uma de nós. Vamos avançar. O texto nos diz aqui o seguinte: é privilégio da mãe. Nós estamos vendo a boa influência de uma mãe comprometida com a educação dos seus filhos na formação do caráter. Então, estamos aqui em Ana. É privilégio da mãe abençoar o mundo pela sua influência. E fazendo isto, trará alegria a seu próprio coração. Ela pode fazer retas veredas para os pés de seus filhos, através de claridade e sombra em direção às alturas gloriosas do céu. Mas unicamente quando procura em sua própria vida seguir os ensinos de Cristo, é que a mãe pode esperar formar o caráter de seus filhos segundo o modelo divino. Nosso ministério, o Ministério Plano-A Homeschooling, ele segue a linha da verdadeira educação do céu, como está ali descrita no livro Educação. A verdadeira educação do céu, ela se fundamenta em 4 pilares, que são Bíblia, natureza, trabalho útil e experiências da vida. E sobre esses pilares, todo e qualquer propósito educativo deve ser fundamentado, deve ser estabelecido. Aqui, a mãe só pode, com relação a esses pilares, e também com a vida pessoal de comunhão da mãe, é que é somente dessa forma em que a mãe conseguirá formar o caráter de seus filhos para a eternidade segundo o padrão de Deus. Para uma mãe, queridos irmãos, é um grande desafio formar o caráter dos seus filhos sem que ela esteja constantemente contemplando a Jesus Cristo. Nós sabemos que é pela contemplação que nós somos transformados. E ao contemplarmos Jesus todos os dias, o Espírito Santo vai nos guiar em todas as palavras e ações no decorrer do dia. Isso não quer dizer que nós não caiamos, que nós não venhamos a cometer erros. É bem verdade que à medida que nós avançamos na caminhada com Jesus, esses erros eles vão sendo cada vez menores, vão sendo cada vez diminuídos. Mas nós não podemos esquecer que sem contemplar a Cristo nós não seremos boas mães, segundo o coração de Deus. Então, nós precisamos lembrar disso em nossa caminhada e ver que o Senhor Deus, Ele está disposto a fazer tudo para que nós sejamos bem-sucedidas. Aqui hoje nós estamos falando de mãe, né? De mãe. Mas também tem a função do pai. O pai está junto da mãe.
Os dois precisam estar compartilhando dos mesmos pensamentos, dos mesmos propósitos. Vamos continuar. Se a mãe falta em seu dever de instruir, guiar e restringir, os filhos naturalmente aceitarão o mal e se desviarão do bem. Queridos, aqui nós estamos vendo da mãe. Isso serve para o pai também. E nós vamos ver este princípio aplicado na vida de Eli, com seus filhos, mais adiante. Então, esse é o dever de instruir, guiar, e não somente isso, mas restringir. E restringir significa repreender, corrigir, admoestar. E quando a gente faz isso, né, a forma de fazer isso também, o Senhor Deus nos ensina como nós devemos fazer. Então, o Senhor Deus está nos dizendo que a nossa função ela é essa para o quê? Para que no futuro, e no futuro próximo, os nossos filhos não venham a aceitar o mal e se desviar do bem. Um momentinho aqui. Acho que eu fiz alguma coisa aqui. Um momento. Pronto. Aqui na meditação matinal, e recebereis poder, na página 187, nos diz o seguinte: gostaria que toda mãe pudesse perceber quão grandes são os seus deveres e responsabilidades, e quão grande será a recompensa da fidelidade. Então, o que é que o Senhor está nos dizendo aqui? Que quando a mãe ela é fiel aos seus deveres e responsabilidades, o Senhor Deus proporciona que haja a recompensa da fidelidade, como houve no caso de Ana. A influência diária da mãe sobre os filhos os prepara para a vida eterna ou para a morte eterna. Ela exerce em sua casa um poder mais decisivo do que o ministro no púlpito ou mesmo o rei em seu trono. Então, a influência da mãe, ela será sentida não somente nos primeiros anos, mas principalmente nos anos, mas também e principalmente nos anos posteriores. Porque isso vai influenciar, inclusive, na escolha. Se você é mãe de meninos, isso vai influenciar na escolha da esposa. Que Deus ajude cada mãe a orientar as suas filhas e seus filhos dentro dos propósitos do Senhor. Vamos avançar. Agora nós vamos ver, nós vimos tudo, assim, de forma bem resumida, qual foi o empenho de Ana, qual foi o dia a dia dela, como mãe, como ela agiu, né? Uma mãe comprometida com o seu filho. E qual foi o resultado da dedicação desta mãe, dos esforços amorosos e educacionais no lar que essa mãe empreendeu? Vamos ver. Em 1 Samuel 1:21 nos diz o seguinte: e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. A palavra crescia, né? Essa expressão ela é bem semelhante a que o Evangelho de Mateus nos fala sobre Jesus, e o menino Jesus, né? E Jesus crescia. Crescia de que forma? Em estatura e graça. Então, aqui nós vemos Samuel também crescendo fisicamente em estatura e também crescendo diante do Senhor como um servo de Deus. E nós conhecemos a história de Samuel. Agora vamos ler um pouquinho de quais foram as consequências da dedicação de Ana, agora estudando a vida de Samuel. O texto inspirado em Patriarcas e Profetas nos diz o seguinte: que Samuel fazia esforço constante para tornar-se o que Deus queria que ele fosse. Era amável, generoso, obediente e respeitoso. Não era costume entrarem os levitas para os seus serviços peculiares antes que tivessem 25 anos de idade. Essa
é a regra do chamado Levítico para o sacerdócio, né? Samuel não tinha 25 anos. Samuel, porém, foi uma exceção a esta regra. Cada ano lhe eram confiados encargos de mais importância. E quando ainda era criança é antes dos 12 anos, tá? Um éfode de linho foi posto sobre ele, em sinal de quê? De sua consagração ao serviço do santuário. Queridos, só quem usava os éfodes de linho eram os sacerdotes. Para a gente ter uma noção, eu separei aqui uma imagem, aqui, ó, éfode de linho, essa parte aqui em amarelinho, tá bom? Então, Samuel, aqui está a veste do sumo sacerdote. Então, Samuel recebeu um éfode de linho, ainda criança, né? Então, vamos avançar. E mais este texto sobre o resultado da dedicação de Ana na vida de Samuel. Os esforços de Samuel eram aceitos, porque eram motivados pelo quê? Pelo amor a Deus e por um desejo sincero de fazer a sua vontade. Foi assim que Samuel se tornou cooperador do Senhor do céu e da terra. Queridas mamães e papais, irmãos que convivem com outras mamães e papais e que podem ser luz para essas mamães e papais também, ou seja, essa reflexão é para todos. Eu não tenho filhos, mas você tem luz. Então, você tem luz, você pode ser luz na vida de um papai e de uma mamãe. Então, olha só, de que forma Samuel se tornou cooperador do Senhor do céu e da terra? Se esforçando e tendo o quê? Nesse esforço, o esforço dele era motivado pelo amor a Deus e pelo desejo sincero de fazer a vontade de Deus. Queridos, agora vamos fazer uma reflexão. Se nós temos filhos no nosso lar hoje, sob nossa responsabilidade, está no coração dos nossos filhos o amor a Deus e um desejo sincero de fazer a vontade de Deus? Esse é um termômetro. Então, se ainda no coração dos nossos filhos, esses propósitos, esses vitais propósitos de amar a Deus supremamente e ter um grande desejo de fazer a vontade de Deus, ainda não está no coração dos nossos filhos, então nós precisamos entrar em oração e clamar, irmãos, papais e mamães, clamar, para que o Senhor Deus nos ajude a conduzir os nossos filhos nesta direção. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os nossos filhos só conseguirão fazer isso se eles verem isso em nós. Os princípios da verdadeira educação do céu, eles não são princípios de via de mão única. Nós educando os nossos filhos, não. Eles são vias de mão dupla. Enquanto, olha só, durante o processo. Enquanto nós estamos fazendo aqueles esforços para formar os caracteres dos nossos filhos para a eternidade, os nossos próprios caracteres estão sendo formados pelo Senhor. Por quê? Porque um vaso vazio, ele é impossível de transbordar. Então, se eu não tenho os princípios e eu não procuro viver os princípios, esses princípios não vão transparecer para os meus filhos. E não transparecer de forma teórica, mas transparecer de forma coerente, prática. Meus irmãos, hoje, a maioria dos filhos que saem da igreja, eu não vou dizer da igreja, porque igreja é um título, é um CNPJ, é uma instituição. O nosso objetivo não é que os nossos filhos saiam da igreja. O nosso principal objetivo é que os nossos filhos não se afastem de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, a motivo da maioria dos adolescentes e jovens hoje se afastarem, e há alguns anos já vem acontecendo isso, há muitos anos, na verdade, se afastarem de Jesus Cristo. É porque eles não viram coerência entre o que os pais professavam e o que os pais viviam. Esse é um fator-chave hoje
para a firmeza espiritual dos nossos filhos. Vamos avançar. Agora nós vamos entrar, ainda estamos no livro de 1 Samuel, logo nos primeiros capítulos, mas no 1 Samuel, capítulo 2, verso 12, nos diz assim: os filhos de Eli eram filhos de Belial. Eles não conheciam o Senhor. Queridos, quem era Eli? Ele era o pastor. Então, os filhos do pastor não conheciam ao Senhor. E isso é algo muito sério. Eu e você, nós não estamos aqui falando apenas do pastor que tem o título eclesiástico. Nós estamos falando aqui também e principalmente de mim e de você, papai e mamãe, que são pastores do rebanho do lar. Tudo bem? Então, essa era a condição dos filhos de Eli. Então, vamos lá. Vamos entender o que significa Belial? Às vezes a gente vê tantas expressões na Bíblia e a gente não vai pesquisar, não é? Do que se trata a expressão Belial. Belial significa inútil ou sem valor. Do hebraico, Belial, transmitindo a ideia de algo maligno, indigno e imprestável. A etimologia dessa palavra ela é desconhecida. O que é a etimologia? É a origem exata desta palavra. Ela é desconhecida. Apesar disso, alguns sugerem que sua origem vem de Beli e Ial, que significa sem proveito. A palavra Belial é usada costumeiramente no Antigo Testamento para designar os ímpios. Porém, seu significado exato deve ser determinado com base no contexto em que aparece. Esse conceito foi tirado de um dicionário no Google, tá? Então, vamos lá. Já temos agora a ideia de que Belial é inútil, ímpio. Então, vamos avançar. Estudamos Ana. Vamos agora refletir com relação a Eli. Eli era sacerdote e juiz em Israel. Aí estamos em Patriarcas e Profetas. Ocupava as posições mais elevadas e de maior responsabilidade que havia entre o povo de Deus. Como homem divinamente escolhido, olha só, ele era da linhagem de Arão. Como homem divinamente escolhido para os sagrados deveres do sacerdócio e posto no país como a autoridade judiciária mais elevada, era ele olhado como um exemplo, olha só, e exercia grande influência sobre as tribos de Israel. Queridos irmãos do céu, nós vamos ler um texto mais adiante de que a nossa influência, a influência nossa, nossa, minha e sua no lar, ela é como se fosse, sabe aquela pedrinha que joga no lago e que ela vai fazendo assim, ó, as ondinhas, né, vão crescendo? É exatamente assim a nossa influência. Começa pequenininho ali no lar, mas ela vai o quê? Se dilatando para a sociedade. Vamos ver como olha só, aqui o cenário, o contexto é exatamente esse. Pelo fato dele ser a autoridade máxima de Israel, o povo de Israel tinha o sumo sacerdote e o juiz, no caso aqui, porque acumulava a função, então eles tinham ele na mais elevada conta, na mais elevada, era o padrão para o povo era esse. Por quê? Porque a tendência nossa é eleger pessoas como padrão. É totalmente errado, né? Mas é uma tendência natural do ser humano. Tanto que o povo pediu um rei depois, né? Porque eles queriam ser como os pagãos. Eles não queriam Deus como rei, eles queriam um rei físico. Aí veio Saul e a gente conhece a história. Mas aqui nós vemos a tremenda responsabilidade que pesa sobre o meu e o seu ombro como papai e mamãe. Então vamos avançar. Aqui já está o contexto. Vamos continuar. Opa, vamos voltar. Mas embora tivesse sido designado para governar o povo, foi o chamado de Deus, não governava sua própria casa. Eli era um pai
transigente. Transigente. Nós vimos agora há pouco no texto que fala sobre Ana, que é função dos pais o quê? Restringir. Então, a palavra transigente quer dizer o quê? Eu vou colocar uma palavra bem transparente, frouxo. É autoridade paterna frouxa. Ele não tinha firmeza. Vamos lá. Amando a paz e a comodidade, não exercia a sua autoridade para corrigir os maus hábitos dos filhos. Então, vamos avançar. Na revista Signs of the Times, de 24/11/1881, nos diz o seguinte: por preceito e exemplo, ensine aos jovens a reverência a Deus e a sua palavra. Ó, lembram que nós comentamos agora sobre os princípios da educação do céu? Coerência. Então, por preceito e exemplo, ensine aos jovens a reverência a Deus e a sua palavra. Muitos de nossos jovens estão se tornando infiéis no coração devido à falta de devoção dos seus pais. Quem disse isso foi a serva do Senhor para nós. Então, é uma séria reflexão para nós, como tem sido a nossa devoção no lar. E não é só os nossos filhos, queridos, nos verem lendo a Bíblia, nos verem orando, não é só isso. Coerência. Coerência entre o que fazemos e o que falamos. Vamos continuar com Eli. Em vez de considerar a educação de seus filhos como uma das mais importantes de suas responsabilidades, tratou desta questão como se fosse de pequena relevância. Muitos pais hoje, irmãos, pensam o seguinte: quando meu filho, isso não estou falando de nós, que temos luz, estou falando daqueles que não têm luz. Não, eu vou educar meu filho sem nenhuma religião, porque quando ele tiver idade, ele decide. Lê do engano. Grande erro. Grande erro. O sacerdote e juiz de Israel, continuando ali no segundo parágrafo, o sacerdote e juiz de Israel não foi deixado em trevas quanto ao dever de restringir e governar os filhos que Deus dera aos seus cuidados. Ou seja, ele não era ignorante das suas responsabilidades. Sabe por quê, irmãos? Porque o povo de Israel tinha por premissa educar os filhos para Deus. Lembram de Daniel e seus companheiros? Foi a educação que eles receberam na meninice. Tem a citação da irmã, da serva do Senhor sobre isso. A educação que eles receberam na meninice foi a salvaguarda deles quando em Babilônia. Então, Eli, a mesma luz que os pais de Daniel, que educaram Daniel, Misael, Ananias e Azarias, a mesma luz que eles receberam, Eli recebeu. Vamos continuar ali no texto. Mas Eli recuou deste dever, porque o mesmo implicava contrariar a vontade de seus filhos e tornaria necessário puni-los e repudiá-los. Olhe só, Eli não queria contrariar os filhos. Isso trouxe consequências terríveis para o povo de Israel, sem pesar as terríveis consequências que se seguiriam à sua conduta, ou seja, Eli não pensou da causa para o efeito. Ele não mediu, não pesou os resultados, condescendeu com seus filhos no que quer que desejassem e negligenciou a obra de os habilitar para o serviço de Deus e para os deveres da vida. Olha só. Este fato aqui, que tem aí a setinha, recuar do dever, ele recuou do dever de contrariar a vontade de seus filhos, foi o que determinou, meus irmãos, que a linhagem de Arão terminasse, fosse desconsiderada por Deus como uma linhagem sagrada para o sacerdócio. Aqui acabou. Então, vamos ver a serva do Senhor em Signs of the Times. 10 de novembro de 1881 nos diz assim: os ministros de Cristo
E aqui, queridos, quando fala ministros, está falando dos pastores? Sim, mas não somente eles. Todos aqueles que têm o chamado do Senhor para serem pregadores da sua verdade. Ou seja, todos nós. Os ministros de Cristo devem ser exemplo para o rebanho. Quem não dirige sabiamente sua própria casa não está qualificado para guiar a igreja de Deus. Eu vou repetir. O ministro, o pastor, o pregador, que não dirige sabiamente sua própria casa, não está qualificado para guiar a igreja de Deus. Por isso que o Senhor disse o quê? Para Abraão, de Abraão, porque ele ordenará a sua casa após ele. A ordem de Deus é: primeiro ordena a tua casa. Ser presente no seu lar. Revista Review and Herald. Se apenas um dos pais negligenciar o dever, o resultado será visto no caráter dos filhos. Está vendo aqui, ó? Se somente um, ou o pai ou a mãe, falhar, o caráter vai ser maculado. Vai sentir. Agora vem, se ambos falharem, quão grande será a sua responsabilidade perante Deus? É uma advertência para as famílias. Agora nós vamos ver, meus irmãos, os resultados da negligência de Eli. Nós já vimos o que aconteceu com total contraste com Ana. E agora nós vamos ver quais foram os resultados. Vimos os resultados na vida da dedicação de Ana na vida de Samuel, do filho. Agora nós vamos ver o resultado de tudo isso que nós lemos a respeito de Eli e da sua negligência paterna na vida dos seus filhos. Estes, e aqui a gente está falando de Ófni e Finéias, não tinham a devida apreciação do caráter de Deus, nem da santidade de sua lei. Para eles, o seu serviço era uma coisa comum. Desde a infância, se haviam acostumado ao santuário e aos seus serviços. Eu vou parafrasear. Desde a infância, acostumaram a ir todo sábado à igreja, domingos e quartas-feiras. Acostumaram, uma rotina vazia. Mas em vez de se tornarem mais reverentes, perderam toda a intuição da santidade do significado do mesmo. Será que nós estamos relembrando constantemente aos nossos filhos o porquê da frequência ao templo? O pai não lhes corrigir a falta de reverência para com sua autoridade. O pai não impedira o desrespeito deles pelos serviços solenes do santuário. E quando chegaram à maioridade, estavam cheios dos frutos mortíferos de quê? Do ceticismo e da rebelião. Muito grave. Vamos avançar. Para nós, somos precisamente tão responsáveis pelos males que poderíamos ter impedido nos outros, pelo exercício da autoridade paterno-pastoral, como se esses atos tivessem sido nossos. Vamos analisar isso daqui, queridos? Quer dizer, então, que agora, lembra que isso está sendo ampliado? Queridos, não é só no nosso lar. Se está no nosso poder, orientar a outros quando nós vemos o erro sendo cometido, quando vemos que determinada pessoa está... Lembra lá no início qual era a motivação de Samuel? O amor a Deus e aos outros, e ajudar aos outros, ser útil por amor aos outros também, ao próximo. Então, o Senhor está nos dizendo aqui, olha, isso tudo está no capítulo que fala sobre Eli e Ana, que nós somos tão responsáveis pelos males que nós poderíamos ter impedido nos outros pelo exercício da autoridade paterno-pastoral, como se esses atos tivessem sido nossos. Então, se eu estou vendo uma mãezinha ou um paizinho que estão falhando em alguma coisa, nós precisamos pedir oportunidade ao Senhor
que eles nos deem abertura para falarmos e ajudarmos eles porque às vezes eles não têm luz. Então, se está no nosso poder ajudar, é nossa missão e dever ajudar. Porque o que é que o Senhor está nos dizendo? Que é como se os atos deles tivessem sido praticados por nós. Onde está o fundamento bíblico disso? Queridos, leiam Ezequiel 33, de 1 a 9. Ali o princípio de Deus está muito claro, que o sangue cai sobre nós. Tá bom? Então vamos avançar. O extremoso pai, está falando de Eli, deixou de tomar em consideração as faltas e pecados dos filhos. Quando, em sua meninice, queridos, é ali. Se os seus filhos são pequenos, glória a Jesus, porque ainda há chance. Mas se os seus filhos, como os meus, são grandes, glória a Jesus, porque o Senhor nos dá esperança. Comprazendo-se com o pensamento de que após algum tempo eles perderiam suas más tendências. Era isso que ele pensava. Isso não acontece. Não há maior desgraça para os lares do que permitir que os jovens sigam o seu próprio caminho. Não há. A influência de uma família mal dirigida é dilatada e desastrosa a toda a sociedade. Lembra da pedrinha? Está aqui, ó. É dilatada e desastrosa para toda a sociedade. Acumula uma onda de males que afeta famílias, comunidades e governos. Eu recomendo esses textos, fora aqueles que tinham as citações já lá, as referências lá, eu recomendo fortemente que todos os papais e as mamães, se não leram, leiam, ou se já leram, relembrem o livro capítulos 55 e 56, de Patriarcas e Profetas. Nós vamos ler agora os resultados da infidelidade dos pais. A história de Eli. Isso está na Review and Herald, de 30 de agosto de 1881, A Pena da Serva do Senhor. A história de Eli é um exemplo terrível dos resultados da infidelidade dos pais. Por negligência do dever, seus filhos tornaram-se uma armadilha para os semelhantes e uma ofensa para Deus, perdendo não apenas a vida presente, mas também a vida futura. Aqui nós temos a comprovação de que Ófni e Finéias estão condenados, perdidos. Seu exemplo maligno destruiu centenas, queridos. Essa foi a citação mais clara que eu encontrei, descrevendo as consequências de uma educação mal estruturada. Seu exemplo maligno destruiu centenas, e a influência dessas centenas corrompeu a moral de milhares. Consegue compreender o que aconteceu com o povo de Israel depois da má influência de Ófni e Finéias? Foram milhares. Foram milhares. Então, meus irmãos, eu gostaria de fazer, para nós finalizarmos, eu gostaria de fazer algumas indicações de leitura. Este livro foi importantíssimo na minha vida de mãe, quando meus filhos, são 8 anos de diferença entre o meu mais velho e o meu mais novo. Quando meu filho mais velho estava na adolescência, o mais novo ainda era criança. O Poder da Palavra dos Pais. Não é adventista, da editora adventista, é da CPAD. Tá? Eu comprei na CPAD, que é a editora da Assembleia de Deus. Mas não fere nenhum dos nossos princípios. E, claro, precisamos ler, né, com o discernimento necessário. Mas esse livro me chamou muita atenção. Então, eu creio que nós conseguimos encontrá-lo na internet. O Poder, Homens de Poder. Se você é mãe ou pai de homens, de meninos,
Leiam. Eu li esse livro porque eu sou mãe de meninos. Eu li. Eu indico fortemente para o próprio pai, para a vida do próprio pai, inclusive, e para pais que têm filhos, homens, pais e mães. Este livro é poderosíssimo, Vida Plena de Poder. É de Jim Romberger, o mesmo autor do livro Fuga para Deus. Uma bênção, irmãos, uma bênção. Pais Guiados pelo Espírito, é de Sally Romberger, é esposa do Jim. Uma obra fantástica. Eu não fico sem esse livro, ele está aqui na minha prateleira. E eu indico também Educando Meninos. Ah, mas eu não tenho meninos, eu tenho meninas. Livro Educando Meninas. Também do mesmo autor, Dr. James Dobson, ele é doutor em psicologia, ele é, se eu não me engano, ele é batista, né? Excelente o livro, excelente. E eu também indico fortemente o que a Bíblia diz sobre a educação de filhos. É uma editora menonita. Aqui estão os princípios bíblicos da educação de filhos. Fantástico livro, maravilhoso. E o principal dos livros, a palavra de Deus. Não podemos deixar nunca de que seja o nosso principal guia educativo. Então, meus irmãos, era essa a reflexão que eu tinha para fazer com os meus irmãos. E minha oração sincera, minha sincera oração é para que o que nós lemos, o que nós refletimos, nos motive a continuarmos a nossa caminhada em temor e tremor, a nossa caminhada educativa. Somos todos aqui educadores para a eternidade, irmãos, quer tenhamos filhos ou não. Todos somos educadores para a eternidade. Mas, como eu disse anteriormente, um vaso vazio não transborda. Então, nosso vaso precisa estar cheio. E a fonte, nós temos mais de 100.000 páginas para isso, e os nossos joelhos no chão. Que Deus nos ajude, que Ele tenha compaixão e misericórdia de nossos lares, e que Ele nos ajude, e Ele está disposto a isso. Se tão somente nós nos humilharmos, nós tivermos um coração disposto também a sermos moldados e conduzidos em todos os propósitos educativos da nossa vida e no nosso lar. Que o Senhor Deus nos ajude. Eu termino agora com uma oração. Alguém poderia só me dar essa orientação? Sim, minha querida. Nós fazemos 3 orações. Você faz uma outra pessoa, eu vou pedir uma pessoa aqui para fazer a segunda oração, e a terceira, ela é cantada. Então, você pode fazer a primeira, e uma pessoa que vai fazer a segunda. Vamos dobrar os nossos joelhos, e a outra vai ser um louvor. Então, vamos. Oremos ao Senhor. Santo Pai, Senhor Deus Criador, nosso mantenedor, nosso amigo, nosso Salvador. Louvamos e bendizemos o teu santo e maravilhoso nome pelo muito que o Senhor tem feito por cada um de nós. Quanta luz, Senhor Deus, quanta luz o Senhor tem nos dado. E, portanto, somos indesculpáveis diante do Senhor e diante dos homens. Por favor, Pai Santo, estamos aqui para clamar a tua compaixão e a tua misericórdia. Salva-nos de nós mesmos, salva os nossos lares. Olha por nós e nos capacite, Senhor, a caminharmos com o Senhor em fidelidade como Ana caminhou. Se fomos negligentes até o momento em algum aspecto da educação dos nossos filhos, ou na nossa própria vida, na nossa própria educação para o céu, perdoa, Pai, a nossa negligência. E, por favor, nos ajude a nos arrependermos, abandonarmos e a nos voltarmos para o Senhor. E o Senhor prometeu que suprirá todas as nossas necessidades e confiamos na tua promessa. Obrigada por ouvires a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus poderoso Pai, ainda na tua presença aqui estamos, com os nossos corações cheios de gratidão,
pelas mensagens maravilhosas que o Senhor tem trago para as nossas vidas, pela alerta, por tudo que o Senhor tem falado para nós, para que cada dia possamos testemunhar das tuas maravilhas, estarmos na tua presença para honrarmos e glorificarmos o teu santo nome. A nossa gratidão, gratidão, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Até aqui tem nos dado oportunidade de cada dia termos vida consagrada, cada dia glorificarmos o teu santo nome. Pai de amor, queremos te agradecer pela nossa querida irmã, pela mensagem tão maravilhosa que ela trouxeste para este momento tão oportuno. Que o Senhor abençoe, não somente a ela, mas todos os lares representados, todas as mães, todos os pais que estão ouvindo essa mensagem, para que ao sairmos daqui, dessa sala, Senhor, nós possamos sairmos com o desejo de cada dia sermos melhores, não para que as pessoas vejam em nós, mas através de nós, as pessoas possam ver Cristo Jesus. E que cada dia possamos, Senhor, sabermos como administrar, cuidar do nosso lar, para a honra e glória do teu santo nome. Não deixe que venhamos ficar como ouvintes, mas como praticantes, em nome de Cristo Jesus. Nos conceda um sábado deleitoso e prazeroso na tua presença, e em tudo nós possamos dizermos, não eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Nos abençoe, nos guarde e nos proteja, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és o meu Deus. Ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és o meu Deus. O teu Espírito é bom, o teu Espírito é bom, que é para a terra da retidão. Amém. Amém. Deus seja louvado. Meus queridos, este é o momento em que nós abrimos para as considerações. Este é o momento em que nós abrimos para você compartilhar conosco, se quiser fazer alguma pergunta, ou compartilhar aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração. E eu na oração, enquanto alguém se manifesta, enquanto alguém levanta a mão aqui, aqueles que quiserem que vão levantar as suas mãos, enquanto isso, eu já quero agradecer imensamente a Deus. Na oração, a irmã já falou algo que me tocou profundamente. Ela diz, é hora de despertarmos do sono. E dentro da nossa casa, no nosso lar. E isso me fez refletir muito, porque nós estamos, assim como Deus mandou, nós estamos nos últimos momentos. E é interessante, quando a irmã estava lendo o capítulo, falando do capítulo de Patriarcas, o capítulo 55 e o capítulo 56, eu li esse capítulo essa semana, eu estudei essa semana, esta mensagem, porque está dentro do ano bíblico, e eu copiei no meu caderno, e fiquei pensando, Senhor, ele tinha uma autoridade, né? Era autoridade judicial, ocupava uma posição, a posição mais elevada que tinha, de maior responsabilidade. Mas ele gostava tanto da comodidade, da paz, que ele não exercia autoridade para corrigir os maus hábitos e desejos dos filhos. Quando eu li, eu trouxe para mim. Como é difícil para nós. Quem não gosta de ter paz, que ficar na comodidade, para ficar tudo bem dentro de casa, e aí, para que a gente
Para que fique tudo bem, a gente arruma desculpas para não exercer a autoridade que Deus nos deu, né? E quando a irmã falou, eu fiquei pensando, a Bíblia diz claramente que nós fomos chamados para, o Senhor nos chamou para ordenar a nossa casa. E o que está acontecendo? O que aconteceu com Eli e o que está acontecendo com muitos de nós? Nós estamos sendo ordenados pelos nossos filhos, né? Quando a Bíblia fala que é nossa responsabilidade ordenar, mas para isso nós temos que fazer o quê? Implica em nos colocarmos nas mãos do Senhor, implica em ter firmeza de propósito, porque não é fácil, né? Só Deus para fazer isso na nossa vida, só o Senhor. Então, eu quis compartilhar com os irmãos o que me chamou a atenção, para que Deus, orarmos para Deus nos tirar dessa comodidade, porque quantas desculpas nós enfrentamos, nós temos para não ordenar a nossa casa, e infelizmente estamos sendo muitas das vezes ordenados pelos nossos filhos. Outra coisa que chamou minha atenção também, ele recuou diante da obrigação dele, né? A obrigação que Deus deu a ele recuou e deixou que os filhos seguissem. A gente fica meio assim, quando nós somos só nós. Agora, a irmã falou uma frase que eu anotei: se um falhar, já macula, né? Já não é bom quando um falha. Agora, ambos falharam, né? Aí, isso aqui me chamou muita atenção, irmã. Deus seja louvado. Às vezes nós ficamos presos, porque meu marido não era, um falhou, mas e a minha responsabilidade, né? E a minha responsabilidade. Outra coisa que a irmã falou também que chamou muita atenção é que não está no momento, antes de nos preocuparmos com o emprego, antes de nos preocuparmos com qualquer outra coisa, a nossa preocupação precisa ser clamar, orar, para que os nossos filhos temam a Deus e sirvam ao próximo. Irmã, Deus seja louvado pela mensagem que Deus mandou para nós nessa manhã. Ele recebeu, né? Deus mandou uma mensagem, um alerta para ele. E Deus está mandando para cada um de nós também. Louvado seja Deus, irmãos. Eu fiz esse apelo que eu fiz para mim, eu quero fazer para cada um. Vamos refletir. É tão fácil a gente corrigir. Na igreja a gente está olhando uma coisa aqui, uma coisa ali no outro, mas aqui, irmã, me chamou muita atenção para nós pararmos de olhar lá fora e gerir a nossa casa, porque nós não estamos gerindo a nossa casa. Eu estou falando por mim. Eu preciso tomar decisões sérias na minha casa. E essa semana foi uma semana de oração, clamando a Deus, para Deus me ajudar a gerir a minha casa, me tirar desse espírito de comodidade, porque foi para isso que nós fomos chamados. E Deus há de nos dar poder e força dos céus, nos capacitar para fazermos isso. Então, eu fiz esse apelo para mim. E se tem alguma irmã aqui que está sentindo essa necessidade na casa, então vamos nos unir e clamarmos juntas, porque ainda há tempo. Roberto Castilho, você levantou a mão, seja bem-vindo, meu querido. Fala, dona Irani. Obrigado, dona Cleuma, também por nos apreciar aqui, graças a Deus, com essa mensagem. Eu tenho uma menina de 5 anos, então a gente precisa muito ouvir muitas coisas. Essa semana mesmo, não tinha combinado nada, eu não combinei nada com a dona Cleuma, ela passou o tema ontem, né? Mas exatamente sobre o que ela falou hoje foi o estudo da semana, né? Nós estamos fazendo a série Conflito, com mais de 400 pessoas no grupo, e essa semana falou sobre Ana e Eli. E ontem eu fiz um resuminho no canal, né? Para o pessoal, que a gente resume toda sexta-feira, às 7 horas, ao vivo no Zoom. E a gente estava comentando muito sobre isso. E eu achei interessante que a dona Clema falou para nós, e é muito importante, que Ofni e Finéias, eles foram, assim, 30 mil pessoas morreram por causa de Ofni e Finéias, né? E a arca foi tomada por causa de Ofni e Finéias. E o Espírito de Profecia deixa claro que tudo isso acabou sendo culpa de Eli, por ele não ter feito o que deveria ter feito. E eu achei mais grave ainda que o próprio capítulo 55 e 56 mostra que pessoas deixavam de ir ao santuário
confessar os seus pecados, porque Hófni e Finéias estavam fazendo coisas erradas lá. Eles pegavam, as pessoas iam com seus sacrifícios, eles pegavam mais para ele, sacrificava pouquinho e ainda vendia as coisas no santuário. E o povo deixava de. Olha que grave isso, meus irmãos. O povo de Israel era necessitado ir ao santuário pedir perdão pelos seus pecados. E eles deixavam de fazer isso porque as influências dos filhos de Eli não davam a ele esse. Eu vou lá fazer o quê? Eles vão fazer aquelas coisas erradas, não vai adiantar muita coisa. E eles preferiam não ir confessar os seus pecados do que ir ao santuário. Isso é gravíssimo, né? Já para eles, imagine para nós hoje, né? E a gente tem muitas pessoas que dão desculpa, aquele irmão é assim, aquela família é assada, então eu não, eu para ser cristão assim, eu não prefiro não ser. Eu já ouvi muitas pessoas falar ao entorno, né, a coisas desse tipo. Então nós não podemos nos deixar levar, meus irmãos, pelas más condutas, né, pelas aquelas pessoas que de fato não estão enxergando a Cristo do jeito que deveria. E eu gostaria de dar 2 pontos aqui rápido do Sinais do Tempo. 27/10/1881 está falando sobre a oração da mãe. Há na oração poderosa força. Nosso grande adversário está de contínuo buscando manter a pessoa turbada diante de Deus. Um apelo ao céu por parte do mais humilde dos santos é mais temível a Satanás do que os decretos dos gabinetes e ordem dos reis. Olha que texto maravilhoso sobre oração. Então, meus irmãos, não importa o que o rei A, o rei B, ou o decreto que está saindo para você não sair de casa, ou seja lá o que for, nada é mais temeroso a Satanás do que uma oração fervorosa. Ainda mais aquela oração que você está orando pelos seus filhos. E eu gostaria também de comentar aqui que Sinais do Tempo, pelo jeito, Ellen White pegou para pegar justamente Ana e Eli. E aqui está um 10/11/1881. Advertência aos pais como Eli. Se os pais que seguem o exemplo de negligência de Eli pudessem ver o resultado da educação que estão dando a seus filhos, certamente sentiriam que a maldição que caiu sobre Eli vai cair sobre nós, cair sobre eles. O pecado da rebelião contra a autoridade paterna jaz no fundamento da miséria e do crime que há no mundo hoje. Então, se nosso mundo hoje está do jeito que está, é porque, infelizmente, os princípios de Deus para a educação não são seguidos, tá? Não são seguidos. E eu quando estudava, né, há 15 anos atrás, já começou, eu já tinha na minha escola, por exemplo, o aluno dando cadeirada em professora. Isso há uns 12 anos atrás. Imagine hoje como tá, né? E isso nos deixa muito mais assim, eu vou pôr meu filho ali mesmo, sabe? E a gente fica com aquela coisa dentro de nós. E todo mundo que eu converso fora da igreja, esses dias, uma irmã minha, né, a Tati, esposa do Jabes, ela mandou um vídeo de um pastor que eu até gosto muito dele, é o Musselim, tá? Ele é de outra denominação, mas ele prega muita coisa coerente e ainda mais ele tem uma homeschooling, tá? E o que que acontece com o Musselim? Tinha um famoso aí, eu não sou muito nessa área agora, né? Já, graças a Deus, eu fugi dessa área aí, mas é o filho do Leonardo, o Zé Felipe, eu acho, falou que não vai pôr o filho na escola. Olha isso, meus irmãos. Pessoas do mundo já não acham que a escola é o melhor lugar para o filho. Imagine eu e você, que temos a luz que nós temos. Então, meus irmãos, muito obrigado, dona Clema. Amanhã provavelmente vai ser mais complementativo ainda do que foi hoje. Eu agradeço. E esse livro que a irmã Clema colocou, o Antes da Bíblia, eu tenho ele aqui e a minha esposa falou que é sensacional. É um dos melhores livros que tem mesmo. Então a gente não tem que ter aquele, não é da igreja, não presta. Não tem nada a ver. Tem pessoas que estão, Deus está levantando pessoas em todas as igrejas, meus irmãos. Eu conheço assembleiano que não manda filho para a escola, eu conheço de todas as igrejas que não mandam. Então, e eles ensinam em casa e estão muito felizes com isso. Então, que nós possamos fazer a nossa parte. Nós temos uma luz de mais de 1000 páginas, né? De 100.000 100 mil. páginas.
100 mil páginas, e nós não estamos dando valor a isso. Que Deus abençoe a cada um de nós e um ótimo sábado a todos. Obrigada, Roberto. Irmã Rose, você está com a mãozinha levantada. Seja bem-vinda, minha princesa. Bom dia. Bom sábado, irmãos. Irmã Cleuma, eu fiquei com a dúvida, inclusive ontem, por causa do estudo que a gente já fez com o irmão Roberto. O Samuel também, em 1 Oito 3, fala que seus filhos também, Joel e Abiá, sei, eles também não andaram nos caminhos dele. E não foi pelo exemplo de Samuel, porque, como o Roberto explicou ontem, que ele tinha 3 aspectos, que eu não lembro agora, se o Roberto puder falar aí, que ele foi perfeito nos 3, não foi? Pode Isso, falar minha aí? irmã. É aquele ponto de que ele era juiz, É, sumo sacerdote e profeta. E profeta. ele mesmo, na hora que ele vai finalizar ali o seu discurso, o último discurso, Samuel diz que ele cumpriu todas essas funções perfeitamente. Só que os filhos de Samuel não seguiram os mesmos passos dele, né? Também, Porque aí nós temos Eli e Samuel, né? E aí, na é, casa de Eli, deixa muito claro que Eli ele foi uma pessoa assim que ele errou em tudo com os filhos, né? Já sei. Samuel Samuel, não nos dá essa margem, né? Por tudo que Samuel fez e não nos dá essa margem. Aí será que foi a mãe? não, acredito que não. Acho que o ponto aí entra naquilo que o filho também tem o seu ponto de escolha, né? A gente pode fazer tudo bonitinho, talvez, pode usar, mas o filho vai ter o seu ponto de escolha. Eu acho que a dona Clema pode ter alguma coisa em relação a isso. Pois é. Obrigada. Pode falar, dona Clema. Ah, tá. Irmãos, o mal existe no coração de todos nós. A nossa função como pais é prover aos nossos filhos o ambiente, o contexto, os princípios, tudo o que é necessário para que eles formem caráter sólido. Existe uma citação que eu não estou encontrando agora, mas que o Senhor diz claramente que Samuel não falhou como pai dos filhos dele. As decisões, e olha só, quando relata lá o que os filhos de Samuel faziam, o que é que a Bíblia nos fala sobre Ofni e Finéias? Eles não conheciam o Senhor. Mas quando chega nos filhos de Samuel, eles não falam, a palavra de Deus não fala isso. Os filhos de Samuel conheciam o Senhor. Eles aprenderam os princípios corretos. Só que Eles na eram idade juízes, adulta, né? isso, na idade adulta, eles tomaram decisões erradas. Nós sabemos que Ofni e Finéias estão perdidos, mas nós não temos essa resposta dos filhos de Samuel. Então, enfim, isso são questões que só para pós-eternidade a gente vai ter resposta. Mas qual é o principal? O principal é que os pais não foram negligentes. E Ezequiel 33, de 1 a 9, não será uma realidade na vida dos pais. Entende? Então, os pais cumpriram a sua missão. Quando os pais cumprem a missão, depois, a escolha dos filhos é a escolha deles, na vida adulta. Tá? Então, são questões bem diferentes. Obrigada. Obrigada, minha querida irmã. Eu quero aproveitar e deixar também indicação de livros que tem me ajudado muito. Aqueles que têm crianças pequenas, né? Orientação da Criança, que é escrita por Ellen White, né? E é um livro que nós sabemos que Ellen White é a nossa profetisa, né? Orientação da Criança é uma bênção, tem me ajudado muito. Nós também temos Filhos Vencedores, né? E temos também, eu quero ajudar aqui, irmã. A irmã deu algumas sugestões de leitura, eu anotei.
as sugestões que a irmã Cleoma deu, e quero sugerir também para as nossas irmãs o livro também que eu tenho gostado muito, Conselho aos Pais, aos Professores, Pais e Estudantes. Né? A irmã é professora, eu também sou professora, e eu quero compartilhar e mensagem aos jovens. Irmãs, como tem me ajudado mensagem aos jovens também. Então, eu queria deixar essa dica aqui também, dessas. Agora, as duas primeiras que eu recomendo é Orientação da Criança, as 3. Conselho aos Pais, aos professores, pais e estudantes, e Mensagem aos Jovens, para os nossos pais também. E agradeço a irmã Cleoma pelas indicações que ela também deixou aí, que eu anotei: Homens de Poder, Vida de Poder, Pais Guiados pelo Espírito, né? Eu anotei também. E eu quero agora ter uma outra mão aqui levantada, que é a Leone Barros. Seja bem-vindo, meu irmão. Feliz sábado. O irmão Cleoma. Tudo bom, Leone? Tudo bom? Em relação, né, à educação dos filhos, eu lembrei, foi até essa semana mesmo, né, conversando com a minha filha, eu lembrei de uma pregação que a irmã fez lá na casa do irmão Fábio Saldanha, em Belém, em relação à educação dos filhos. Aí eu lembrei uma parte da irmã falar o filho da senhora, né, o mais novo, o Marquinhos, que ele queria um celular, irmã, lembra? Eu não sei se a irmã lembra. Daí até a senhora disse, quando ele tiver maior de 18 anos de idade e não tiver mais dependente, né, de nós, ele faça o que ele bem quiser, né, em relação a isso. E eu fiquei com isso na cabeça, irmã, e eu conversei com a minha filha e vi, né, em partes, né, o quanto eu, nesse sentido, eu falei como um pai, né? E hoje eu vejo ela dispersa, né, em relação à vida espiritual dela, e eu tenho orado todos os dias, né, por ela, porque ela começou a participar comigo de um estudo bíblico, e de repente ela sumiu, não quis fazer mais o estudo bíblico, e ela me disse que ela não crê em Deus. E isso cortou e corta, irmã, o meu coração, porque aí eu vi que o quanto eu fui falho em relação à educação da minha filha. E para reverter isso, eu tenho orado a Deus todos os dias. Todos os dias eu oro a Deus para que ela tenha oportunidade de conhecer esse Deus tão maravilhoso, um Deus bom, que tem dado cada dia uma oportunidade de salvação. É só um comentário, irmão. Eu lembrei, eu falei assim, eu vou falar. Certo, irmão. Obrigada por compartilhar. O que eu falei na época foi que o meu filho, os colegas dos meus filhos, meu filho tinham celular, todos da igreja, e ele não. E quando ele tivesse idade suficiente para trabalhar e tivesse discernimento espiritual também, para poder gerir o aparelho e para poder controlar o que ele ia, ele teria. O meu filho, graças a Deus, com 18 anos, desde os 15 anos ele traduz. Ele é tradutor, junto comigo e com meu filho mais velho. Então, ele começou a trabalhar como tradutor e veio o celular. Por quê? Porque como tradutor ele precisava se comunicar com os clientes, precisava, enfim, começar a gerir a vida dele. E aí, com 18 anos, ele teve o celular dele. Eu queria deixar, irmãos, mais essa indicação aqui, ó, que eu não coloquei lá. Estudos em educação cristã,
se os irmãos tiverem por onde começar, antes, inclusive, queridos, ou então, simultaneamente, aos livros do Espírito de Profecia, aqui ele usa o Espírito de Profecia, tá? Ele cita Ellen White direto. Aqui está a história da educação, né? E para nós entendermos os propósitos de Deus para a educação cristã, adventista do sétimo dia, hoje, tá bom? É da editora dos Pioneiros. Então, por gentileza, se é uma indicação assim de todo o meu coração, vocês precisam ler esse livro, tá? Se puder colocar numa ordem de prioridade, esse aqui é o número 1. Porque se você entender isso aqui, a história, isso aqui é história, tá? Se você conseguir entender a história, você consegue aplicar os princípios também, de todos os outros princípios tranquilamente. E aqui ele cita Ellen White direto. Edward Sutherland foi um dos maiores educadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Inclusive, ele é fundador da Escola de Madison junto com Percy McGann. Tá bom? O livro é sobre Madison, a Escola de Madison, é sobre ele e Percy McGann e sua trajetória. Né? Amanhã, queridos, a nossa reflexão, o tema será a verdadeira educação e o autoclamor. Qual a relação entre a verdadeira educação e o autoclamor do terceiro anjo? Como nós estamos preparando os nossos filhos para isso? Tá bom? Amém. Deus seja louvado. Eu estou agradecida a Deus, porque Ele não nos desampara, a mensagem que Deus mandou para nós nesta manhã, e que nós possamos, vou repetir aqui as palavras da irmã na oração, sermos praticantes e não somente ouvintes. Que esta mensagem que nós ouvimos hoje pela manhã, que nós possamos tomar decisão, dobrar os nossos joelhos e clamar ao nosso Deus. Já é tempo de despertarmos, né, do sono. Irmã, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Deus. Obrigado, Senhor, pela mensagem que o Senhor mandou e que Deus continue te abençoando, minha querida irmã. Vamos fazer a oração final? Irmã, você pode fazer a oração e eu vou deixar aqui, vou repetir o apelo. Aquelas que sentiram o desejo, assim como eu senti no meu coração, de a partir de hoje, pelo poder de Deus, aliás, eu estou na semana toda clamando, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê poder, firmeza de propósito, que tire de nós todo o espírito de comodidade e que nos ajude, faça de nós realmente instrumento nas mãos dele para ordenar a nossa casa. Aquelas que sentirem esse desejo vão dobrar os nossos joelhos enquanto a irmã Cleuma faz a oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de lermos e refletirmos nas verdades reveladas. Não temos dignidade em nós mesmos para nos dirigir em oração, Senhor, mas nós o fazemos escondidos atrás da rocha eterna, que é Jesus Cristo, neste momento. Por favor, Senhor Deus, não permita que nem nós, nem nenhum de nossa casa se perca. Se cometemos falhas no passado, Senhor, só o Senhor pode nos ajudar a corrigir e realizar o milagre da conversão na vida daqueles que estão fora do teu aprisco. Por favor, alcance cada um deles, dos teus pequeninos, Pai. Em nome de Jesus, nos dê um sábado deleitoso na tua presença, por Jesus. Todos e até amanhã, se Deus quiser. Convide as pessoas, convide os seus amigos. Tenha um sábado feliz e até amanhã. Deus abençoe sua casa. Feliz sábado, amados. Até amanhã. Feliz sábado.